A paz do Senhor Jesus. Vamos meditar aqui um pouquinho no livro das cartas Paulíneas, em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Meus queridos, teremos aqui a honra de falar um pouquinho sobre esse jovem obreiro Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. Como já falado, era filho de Eunice e de sua avó Loide, e eles moravam ali numa cidade a qual Paulo foi apedrejado, por nome de Listra. Louvado seja o nome do Senhor. Listra é uma colônia judaica, cidade a qual Paulo foi apedrejado, que você vai encontrar em Atos, capítulo 14, versículo 19, este relato. Elas são mencionadas na Bíblia somente uma vez. Quem? Eunice e Loide. Mas um grande fundamento de um papel lindo para ensinamento das nossas vidas espirituais. Alguns estudos consideram que Timóteo não tinha pai, O pai dele era grego, que a mãe dele fosse viúva, mas são especulações. Ainda no livro de 2 Timóteo 3,15, Paulo cita ali que Timóteo era conhecedor das letras, escrituras, enfim. Louvado seja o nome do Senhor. E desde que a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E quando Paulo voltou a Listra, em sua segunda viagem missionária, ele encontrou o jovem Timóteo, que havia sido instruído por sua mãe e avó. E ali entendemos que Timóteo teve a sua conversão ao cristianismo, em que a fé genuína habitou primeiro em Loide e Eunice, ou seja, a sua avó e a sua mãe. Vejamos ali o bom testemunho do neto de Loide, que chama a atenção de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo resolveu levá-lo em sua viagem. Louvado seja Deus, para o acompanhar, para o aproveitar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 6, a Bíblia vai nos dizer que Timóteo não era circuncidado, provavelmente pelo fato de seu pai ser grego, mas ele tinha ali um bom testemunho em Listra e Icônio pelos irmãos. Você vai encontrar lá também em Atos capítulo 16, versículos 1 e 2. Ele foi escolhido por Deus. Paulo disse isso a ele também em 1 Timóteo capítulo número 1, versículo 18, e também em 1 Timóteo capítulo número 4 e versículos 14. Louvado seja o nome do Senhor. Para você saber mais quem foi Timóteo, Timóteo foi um dos líderes da igreja primitiva, foi missionário com Paulo, evangelista. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, em Filipenses, capítulo 2, versículos 22, você vai ver Paulo chamando ele de meu filho na fé, meu verdadeiro filho na fé. A intimidade espiritual, a confiança que Paulo já tinha com este filho na fé, que era Timóteo, que o servia e o ajudava em tudo. Paulo se admirava, Paulo ficava surpreso, Paulo ele se surpreendeu pelo bom testemunho dos que estavam do lado de fora. A Bíblia fala em Listra e Icônio, os irmãos falavam muito bem dele, ele era muito bem aceito, fazia obra de um bom evangelista, de um bom obreiro na casa do Senhor.
Meus queridos, com esta palavra, com esse ensinamento, nós notamos ali que ele foi muito bem discipulado, e eu e você estamos discipulando alguém, estamos aprendendo de alguém como o apóstolo Paulo, que aprendeu nada mais, nada menos que aos pés de Gamaliel. Diz a Bíblia, Gamaliel era um ancião, um rabino, era um grande educador judeu, líder dentre as autoridades do Sinédrio, mestre e doutor da lei, líder da comunidade judaica, profundo conhecedor da doutrina rabínica. Veja aí quem era Gamaliel e veja com quem Paulo aprendeu. Não era qualquer coisa não. Começa a meditar, começa a estar perto de pessoas que ali tem ali um legado, que tem um algo para te ensinar, um aprofundamento na palavra de Deus. Em Atos capítulo de número 22, versículo 3, você vai estar encontrando esse relato, Paulo falando ali sobre Gamaliel. E para que você venha entender melhor, em Atos capítulo de número 9, versículo 2, nós encontramos ali ainda como Saulo, que antes ele se chamava Saulo, quando perseguia a igreja de Deus. Encontramos eles ali pedindo cartas para as sinagogas de Damasco, para prender ou oprimir os cristãos naquele momento. Mas só que neste momento a qual ele perseguia, diz a Bíblia nesses versículos 9 a seguir, você vai encontrar ali o relato em que ele tem um encontro com Jesus, em que ele conhece a Jesus, a Bíblia vai relatar ali o ocorrido, em que ali aparece um resplendor, uma luz, ele cai por terra, e ali Deus começa a tratar, começa a trabalhar com ele, Jesus ali cara a cara, falando com ele, por que ele persegue, por que me persegues, e por aí vai, meus queridos. Não vou entrar nesses méritos, é só para você entender quem era Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós queremos mesmo falar em Timóteo, o seu obreiro ali na fé, a qual ele se disposia em fazer a obra. Já estou encerrando, meus queridos, mas lá no livro de Atos, capítulo de número 9, versículo 1 e 2, a Bíblia nos ensina, falando mais um pouquinho profundamente sobre Saulo, respirando ainda ameaças, mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, as conduzisse presos a Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui nesse relato que ele ainda não conhecia a Jesus, ainda por nome de Saulo, o temido, o conhecedor da lei. Olha só com quem que ele foi falar, com o sacerdote. Eu e você, para poder falar com uma autoridade, você tem que saber entrar e sair, como se pronunciar diante de um presidente, diante de uma autoridade, de um juiz. Nós não podemos chegar de qualquer maneira. Isso são ensinos até bíblicos. Louvado seja o nome do Senhor. Ali nós encontramos esta história, a qual não vou me ater aqui, porque o nosso foco é Timóteo, mas para que você venha conhecer rapidamente, ali a Bíblia fala que ele teve um encontro com Jesus, e caindo por terra ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ali houve um processo em que ele ficou 3 dias sem ver, sem comer. Louvado seja Deus. E ali um certo servo de Deus, um discípulo chamado Ananias, começou a tratar, melhor dizendo, tratar ele, na direção de Deus, o que ele deveria fazer. Ei, eu e você, muitas das vezes Deus está tratando, Deus está mostrando algo, é por esse caminho, é por ali. Nós precisamos ser liderados, precisamos ser ensinados, precisamos ser disciplinados na obra de Deus, fazer como Deus quer, e não jamais da nossa maneira. Louvado seja Deus. E ele aprendeu bem. Dali em diante, Deus
começa a ter algo especial, a mostrar que ele realmente será um vaso escolhido por Deus. Mas até chegar a esse processo, a Bíblia fala que ele teve dificuldade. A Bíblia fala nesses versículos adiante que ele se esforçava, louvado seja Deus, para mostrar que ele era um servo do Senhor. Em Atos 9:26, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a dificuldade, veja aí nesses versículos que eu e você precisamos mesmo de um referencial, de alguém nos ensinando, de alguém nos apresentando. Quando alguém te levantar algum trabalho, você já foi apresentado por Deus primeiro, e esse alguém que se levantou a algum trabalho, te ungiu para alguma coisa, foi porque Deus mandou, mas ele precisava de um referencial. O referencial dele foi Barnabé, que ali começou a falar que já tinha um crédito. Olha só, já tinha um crédito, ouviram Barnabé primeiro, quer dizer, o testemunho, né? Barnabé testemunhando a vida de Saulo, que agora seria Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos o testemunho também de Timóteo, através da sua mãe e da sua avó Eunice. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz as coisas. Vamos aqui finalizar esse texto lá em Timóteo, onde começamos, onde foi o nosso foco. Então, qual que é a moral desta história? É que nós venhamos valorizar aquilo que Deus nos deu, aqueles primeiros que Deus colocou no nosso caminho. Sigamos o legado da parte de Deus, a qual nós já aprendemos. Guardemos a palavra do Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçamos dos nossos pais na fé, daquele que nos ensinou, teve paciência para conosco, e dali nós aprendemos a ficar estruturado na palavra de Deus. Aprendemos com esses homens de Deus que nos ensinaram. Se amplie, né? Procure, busque conhecimento, vá adiante, mas nunca despreze aquilo que foi por sinal na tua vida, que foi como testemunho na tua vida, como raiz na tua vida. E que Deus abençoe a todos. Amém. E até a próxima. Meus queridos, também não se esqueçam, também, se possível, por favor, dá o seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe, né? Ajuda esse canal, né? Porque ele é uma bênção de Deus na sua vida.